Boa noite. O processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff chegou à reta final no Senado. Dilma está sendo julgada por crime de responsabilidade fiscal. A sessão que vai decidir o futuro do governo federal começou hoje de manhã no Senado e deve se estender até a semana que vem com a votação em plenário. As testemunhas de acusação já começaram a ser ouvidas. Ainda nesta edição, os detalhes do julgamento ao vivo, direto de Brasília. Começou hoje o julgamento do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Agora é a reta final. Vamos a Brasília. Oi, Eduardo, boa noite para você. Bom, quais são os próximos passos? Janine Celso, boa noite a vocês e a todos que nos acompanham. É de fato um dia longo aqui no Senado da República. Estamos na fase dos depoimentos. Foi dispensado agora há pouco, terminou de falar Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Ele respondeu a mais de 30 senadores ao longo de quase 5 horas desta quinta-feira. Neste momento, quem está falando, quem está sendo ouvido, na verdade, é Antônio Carlos Dávila. Ele é auditor do Tribunal de Contas da União e vai responder agora a quarta de 16 perguntas formuladas pelos senadores. Esse é o momento, portanto, que defesa e acusação formam sua opinião a partir dos depoimentos indicados. Somente depois disso é que a presidente afastada Dilma Rousseff fará a própria defesa aqui no plenário do Senado, que foi convertido hoje num tribunal. Vamos ver como foi esse primeiro dia de julgamento na reportagem de Cristina Lemos. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, abriu a sessão por volta das 9h40 da manhã com uma advertência ao plenário. Lembrou aos senadores que agora eles estão no papel de juízes. Devendo, em consequência, deixar de lado o tanto quanto possível, pois afinal são seres humanos, suas opções ideológicas, preferências políticas e inclinações pessoais. Do Alvorada, Dilma acompanhou a sessão do Senado ao lado de 3 ex-ministros, após receber um grupo de senadores aliados, que, no plenário, apresentaram mais de 10 questões de ordem, inclusive para suspender o julgamento. Foram praticamente todas rejeitadas por Lewandowski. O momento mais tenso foi protagonizado pela senadora petista Gleisi Hoffmann. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber! O episódio terminou com troca de ofensas entre os senadores Ronaldo Caiado e Lindbergh Farias. Lewandowski teve de suspender a sessão. Está suspensa a sessão por 5 minutos. A etapa consumiu toda a manhã, sinalizando para um julgamento mais longo que o esperado. A expectativa inicial é de que a votação final do impeachment ocorra na noite de terça-feira. A primeira de 8 testemunhas só começou a ser ouvida depois das 2 da tarde. E esta fase pode se estender por todo o final de semana. A pedido da defesa, Lewandowski transformou o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, de testemunha a informante, por entender que ele participou ativamente da apuração que levou à rejeição das contas de Dilma pelo tribunal. Oliveira revelou que até votou em Dilma, mas sustentou a acusação. Para mim, a operação de crédito é inequívoca e essa opinião não é só minha, é também dos auditores especializados do Tribunal de Contas da União, dos peritos do Senado, dos assistentes técnicos. O presidente interino Michel Temer avaliou que o impeachment é algo natural numa democracia. Ele manteve os compromissos de agenda, recebeu a chama paralímpica e confirmou presença na abertura dos Jogos do Rio. Logo pela manhã, o Planalto anunciou uma linha de crédito do BNDES de 5 bilhões de reais para a compra de empresas em recuperação judicial. Na cerimônia de recepção da tocha paralímpica, o Comitê Olímpico Brasileiro anunciou a venda de quase 150 mil ingressos para o evento. Ao receber a chama paralímpica, o presidente em exercício prometeu presença na abertura dos Jogos no Rio em 7 de setembro. Verifiquei que o entusiasmo do brasileiro, que se acendeu enormemente no período dos Jogos Olímpicos, continua aceso, agora com os Jogos Paralímpicos. Um dos propósitos da agenda cheia no Planalto foi mostrar normalidade no dia em que o Senado iniciou o julgamento do impeachment da presidente afastada. Michel Temer chegou a ser informado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, de que os trabalhos podem ser concluídos na terça-feira,
um dia antes do previsto. O presidente em exercício tem pressa. Se a previsão de Renan se concretizar, na quarta-feira, Temer deve fazer um pronunciamento à nação, já como presidente efetivo, e pode embarcar em seguida para a China, onde participa da reunião do G20. Mas quando jornalistas perguntaram se estava ansioso com o resultado do julgamento, Temer desconversou. Presidente, o senhor está nervoso? O senhor tem seguro? O senhor tem seguro com o julgamento? Aconteceu alguma coisa, não? O julgamento do impeachment. Imagina. É uma coisa tão natural da democracia. Vamos voltar ao Senado em Brasília. Eduardo Ribeiro acompanha a sessão que discute o impeachment de Dilma Rousseff. Eduardo, os senadores estão dispostos a abrir mão do tempo que eles têm para que a sessão não atravesse a madrugada? Interessante você perguntar isso, Janine, porque isso acaba de acontecer. Esta sessão estava prevista para terminar depois das 2 horas da manhã, mas acaba de haver uma drástica redução do número de inscritos. Eram 17, já estamos em 10, ou seja, a sessão pode terminar hoje por volta de meia-noite, ser retomada amanhã com outras 6 testemunhas, todas indicadas pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Na próxima segunda-feira, aí sim, este plenário do Senado, convertido em tribunal, ouvirá a defesa de própria voz da presidente afastada Dilma Rousseff, e somente depois disso os senadores decidirão, no começo da semana que vem, provavelmente na terça-feira, se cassam definitivamente o mandato dela ou se ela retoma o cargo imediatamente. De Brasília, Eduardo Ribeiro.